E aí, Tempest aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre desenvolvimento de jogos. Basicamente, como se tornar um desenvolvedor de jogos. Eu tenho visto e acompanhado no cenário e entre o YouTube e redes sociais várias pessoas querendo se tornar desenvolvedor de jogos. E hoje eu vou te mostrar mais ou menos como que seria uma jornada, como que foi pra mim, como tu pode se tornar e viver disso e como funciona isso. Bom, primeiro de tudo, no desenvolvimento de jogos existem várias áreas e dentro da indústria engloba vários tipos de serviços. Empresas grandes têm desde revisores para texto, sound composers para criar músicas, sound design para criar efeitos sonoros, programadores para criar o código, programadores para criar o código da UI do jogo. E por que eu tô falando tudo isso para você? Porque um jogo é um produto como qualquer outro e ele tem um apelo de arte. Ele é arte. Então, a música, como o jogo é disposto, como o enredo é contado dentro do jogo, importa bastante. Cada game tem uma função de passar certa emoção. Primeiro de tudo, para começar, precisa decidir o que tu quer fazer. Tu quer desenvolver jogos 2D, tu quer desenvolver jogos 3D, talvez tu queira ser um desenvolvedor indie, desenvolver sozinho, talvez tu queira trabalhar para empresas grandes, talvez tu queira trabalhar para empresas pequenas, mas o importante é porque se você quiser trabalhar para empresas grandes, você tem que se especializar e focar nas tecnologias e no que as empresas grandes mais necessitam. Esse tem que ser o seu foco. Tem que usar as game engines que existem no mercado, tem que usar as linguagens que existem no mercado para essas empresas. Se você quer ser um desenvolvedor indie, o seu objetivo é trazer o produto final, que é um game. E cada projeto existe certa tecnologia ou certa game engine melhor para cada caso. Eu tô te falando tudo isso, mas eu vou dar uma explicada aqui um pouco por cima. Um jogo pode ser criado, por exemplo, com uma linguagem pura, crua. Pode simplesmente criar um jogo na web usando só JavaScript. Ou tu pode usar um motor gráfico. Esse motor, geralmente chamado Game Engine, motor para games, eles têm alguns consolidados no mercado como Godot, Unity, Construct, Game Maker e outros mais. Porém, a questão é, cada uma dessas engines tem suas particularidades e cada uma delas são melhores em determinados projetos. Então, tu me pergunta qual eu devo masterizar. Tem que escolher o que tu quer como produto final. Eu sou um desenvolvedor que eu quero desenvolver só jogos 2D. Eu gosto disso. Então, escolha engines que sejam boas para esse objetivo final. Eu sou um desenvolvedor que eu quero entrar no estúdio AAA, eu quero entrar para a Ubisoft. Então escolha as engines mais consolidadas no mercado que esses estúdios usam, ou as linguagens que esses estúdios usam. Basicamente é assim que funciona. Outra dica que eu tenho que dar é portfólio. Para entrar nessa área, você basicamente não vai precisar ter uma formação, ou ter cursos na área, ou coisas do tipo, certificados. É lógico que tudo acrescenta, todo aprendizado é válido. Mas o que tu precisa é de um portfólio bem escrito e um portfólio bem apresentável. O seu portfólio ele tem que ser atraente, porque o recrutador ele precisa bater o olho no seu portfólio e ele chamar a atenção, ele não ser algo que seja a mesma coisa que todo mundo faz. Ele ter uma descrição boa do que você fez e dos jogos que você fez ou o que você fez relacionado a games. Então, você pode ter projetos simples. Se você é iniciante e tem projetos simples, coloque seus projetos, deixe com um visual bacana, descreva como tu conseguiu, como tu resolveu o problema, como tu fez para programar,
como tu se baseou, se tu seguiu tutoriais, que tutoriais. Descreva o processo, que isso é bem importante, o processo criativo e o processo de criação. Os recrutadores e quem quiser ver seu portfólio vai agradar bastante, pode ter certeza. Outra dica, e uma última dica que eu posso dar, é networking. Com certeza networking. Networking é muito importante em qualquer área de atuação. Seja você sendo um desenvolvedor indie, ou seja você um desenvolvedor que trabalha para empresas, que trabalha freelancer. As oportunidades são grandes, mas sem network é muito difícil você ser notado. Não adianta de nada você ter um currículo bem escrito, um portfólio bacana, se ninguém te conhece. Se você não tem contatos, você não faz contatos. Então, vá para eventos de programação, eventos de games, participe de conferências, participe de lives, comunidades, YouTube, Discord. É muito importante esse contato para construir uma rede de network e quem sabe as pessoas vão conseguir descobrir o seu trabalho com muito mais facilidade. Pode ter certeza. Só que para isso, você vai precisar de uma última coisa: soft skills e hard skills. Com certeza essa dupla é muito importante. Não adianta só saber programar. Não adianta só saber criar sua arte 2D ou sua arte 3D. Você precisa também ter uma soft skill boa. E o que seria soft skill? Soft skill seria basicamente você conseguir lidar bem com as pessoas, você conseguir se vender, conseguir demonstrar o seu trabalho, conseguir vender o seu produto, porque é muito importante você vender bem o seu produto, vender bem o seu trabalho, vender bem quem você é, em qualquer área. Então, isso é muito importante para você construir soft skills e para você conseguir progredir e obter mais sucesso nessa área, como em qualquer outra. Esse foi um vídeo curto, introdutório. Em breve teremos mais vídeos. Bom, para finalizar isso, Tempest aqui. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Se você gostou, considere clicar no gostei. Considere me seguir, se inscrever. Isso vai ajudar bastante. E até a próxima. Valeu!